A única cela que eu fui parar, a cela 10, era a única cela que tinha culto no pátio. As outras celas tudo era o terror, irmão. Todas as celas era briga, era morte, um monte de coisa ruim, irmão. Lá na minha cela tinha culto, irmão. A única cela que tinha culto, pô. Foi a cela que eu fui sozinho, irmão. Então vamos lá. Primeiramente, bom dia, né, com esse friozinho aí da manhã, para aquecer os nossos corações. Acredito que Deus traz pra gente é muito mais do que imaginamos, do muito mais que pensamos. Eu me chamo Gabriel, né, tenho 27 anos, trabalho na área jurídica, mas atualmente eu venho para servir o reino de Deus. Né? Eu acho que esse foi o propósito que Deus colocou a gente aqui na Terra, que é para trabalhar com Ele. E hoje eu venho aqui tá tendo essa oportunidade, né, sendo muito grato de estar ouvindo um pouco da sua história, Vitor. E eu queria saber aí de você, do seu testemunho, o que você pode trazer aí para a gente, para os telespectadores, que pode estar acrescentando na vida de cada um nessa caminhada cristã. Olá, Gabriel. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Eu sou o Victor Freire, tenho 27 anos, sou empresário no ramo esportivo e hoje eu venho falar sobre uma verdade. A verdade que Deus colocou no meu coração e um testemunho muito forte que aconteceu na minha vida. Mas antes, Gabriel, da gente entender o que aconteceu comigo, a gente tem que voltar no tempo e entender o Vitor da infância, as raízes de onde surgiram a origem dos problemas que me levaram a um lugar escuro, a um lugar sombrio, ao vale da sombra da morte. E quando a gente volta no tempo e entende que o Victor da infância, o Victor criança, não teve contato com a mãe, né? Eu lembro que eu sou um dos únicos irmãos que não teve contato com a minha mãe. Meu pai, ele sempre trabalhou muito. Por conta disso, eu sempre fui meio que largado na vida. Né? Eu sempre fui largado na vida, irmão. Meu pai sempre trabalhou muito, você sabe disso. E eu tinha um problema com a minha madrasta, na época, né? Tinha um problema com a minha madrasta. E ela... E a gente repudiava um ao outro, né, naquele tempo. E eu não conseguia ficar em casa. E aí eu procurei buscar refúgios em outros lugares. E foi aonde que eu comecei a ir pro Parque de Águas Claras. Eu, infelizmente, né, comecei a andar com pessoas que fumavam maconha, que usavam drogas. E aí eu comecei a entrar nesse mundo, porque eu não conseguia ter paz dentro de casa e tinha algo no meu coração, um vazio que eu não conseguia preencher. Onde que eu consegui preencher esse vazio? Ali fumando uma maconha no parque, né, resenhando com os moleques, de boa. Ali foi na época do La Salle, né? E o problema das drogas é que quando você começa a usar elas, elas ficam fracas. E aí depois da maconha você vai pro lança-perfume, depois do lança-perfume você vai para outra, vai pra bala, pra MD, pra papel. E assim aconteceu comigo. É uma sequência, né, mano? É uma sequência. Você vai fazendo um e vai vindo um após o outro. E assim aconteceu na minha vida. Né? Quando eu fui ver, eu estava mexendo com outras coisas erradas. Só que, na minha visão, eu não tinha o conhecimento do que aquelas coisas poderiam, as minhas ações, o que poderia acontecer com elas. Eu não tinha ali a ciência das reações que poderiam causar na minha vida. E eu acho isso muito importante, a gente ter consciência das nossas ações e do que elas podem prejudicar na nossa vida. E eu não tinha essa consciência. Para mim, eu só queria me divertir, ficar com uma mulher ali, ficar com outra mulher, ficar de boa e preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Porque, né, a partir do momento que você usa uma droga, que você se relaciona com uma mulher, aquele sentimento de vazio, ele é preenchido ali por um momento, certo? Ele é preenchido por um momento, aquele vazio. E eu fiquei ludibriado com isso. E eu não sabia ali as consequências do que aquilo poderia causar na minha vida. Como é que se fosse, por exemplo, a gente está dentro de um carro, né? Tá dirigindo e tal, e a gente come alguma coisa e joga o lixo fora. A gente não tem consciência, a gente sabe que é errado. A gente sabe que é errado, mas a gente tem consciência do que aquela coisinha pode causar ao mundo? Pode prejudicar o mundo? Não tem consciência. Por quê? Porque ela não entendeu que as ações dela vão causar reações. E assim aconteceu comigo. Eu não tinha noção do que poderia causar. Meu único pensamento era ficar de boa, entendeu, irmão? E eu sempre fui muito doido, né? De curtir demais. Sempre fui um cara muito agitado. Todo mundo sempre me falava, Vitor, você é doido, irmão. Você é muito louco, irmão. Eu lembro. Mano, vou zerar a vida. Meu objetivo era esse, entendeu? Era, e minha visão era essa, né? E só que eu acredito que tudo na vida é feito de fases. As nossas vidas são feitas de fases. E eu passei por essa fase, né? A fase da adolescência. Por isso que eu falo, quando você for criar os seus filhos, crie eles debaixo da palavra de Deus. Entendeu? Porque a palavra de Deus fala o que? Crie seus filhos debaixo da palavra do Senhor, e eles andarão pelos caminhos certos. Né? E eu não tive esse contato com o Senhor desde a minha infância, né? Infelizmente. Mas é o que eu vou passar para as minhas próximas gerações. Certo? É uma quebra, né, mano? Uma quebra vai ser quebrada na minha vida. Sabe, É uma irmão? maldição, né? Exatamente. E aí,
E aí até que chegou um ponto onde eu me viciei nessa questão da dopamina, de me relacionar com mulheres, de sair para festas, e ali para mim esse era o meu mundo, irmão. Esse era o meu mundo, era estar em baladas, em festas, eu só pensava nisso, eu só queria isso, e eu só tinha prazer nisso, e era isso que preenchia meu coração em, momentaneamente. Naquele momento eu era feliz, naquele momento eu me sentia vivo. Por um momento eu me sentia vivo. Mas depois, no dia seguinte, era como se aquele sentimento de estar vivo fosse sugado de você, e Sim. você fica aquela sensação de morte, né? E você acordar com ressaca, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, não tô vendo futuro, não tô enxergando a luz no final do túnel. Até que um dia, onde eu pensava que seria igual às outras, uma noite inesquecível, se tornou um pesadelo, irmão. Foi o dia que eu fui preso, fui apreendido. E naquele dia, eu fui preso, fui pra delegacia, e na delegacia eu fui solto na audiência de custódia, irmão. Ali eu fiquei 24 horas, né, apreendido, e fui solto na audiência de custódia porque eu nunca tinha passagem, né, sempre andei com a playboyzada. Eu nunca fui um menino assim voltado a fazer coisas ruins, a roubar, a instigar pessoas a fazer coisas ruins. Não, pô, minha visão mesmo era mais de pegar a mulher, de ficar de boa, né, e de ficar tranquilo. E aí isso tá sujeito a acontecer a qualquer pessoa, entendeu? Depende com quem você tá andando, com quem você que está andando. Me direis com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E nessa noite eu fui apreendido e fui preso. E na audiência de custódia eu fui liberto. Apareceu um advogado, irmão, aquele dia. Hoje eu entendo isso. Não era o tempo de eu ter sido preso. Era o tempo só. Era só pra me sentir o gostinho aquele dia. Foi só pra me sentir o gostinho. E aí apareceu um advogado lá, um advogado de plantão. Apresentou minha causa ao juiz, à juíza, e ela me liberou. Só que depois de 6 meses, outra juíza, a juíza que estava no meu caso mesmo, largou um mandado de prisão para mim, porque meu endereço estava errado. O escrivão escreveu meu endereço com conjunto B de bola, e meu conjunto na época era conjunto D de dado. Nossa. E aí, por conta dessa confusão, eu fui parar num presídio, irmão, sozinho, sem saber o que fazer. Imagina, 2 policiais vão te buscar lá na tua faculdade, você não sabe o que está acontecendo, você vai preso. Você é uma pessoa do coração bom, você é uma pessoa que, ali, por amizades e por circunstâncias, teve uma caminhada ali de diversão, não eram coisas ruins, eram coisas, né, que pareciam ser boas. E a palavra de Deus fala isso. Há caminhos que, aos olhos dos homens, são bons, mas que acabam levando à estrada da morte. É isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que a Bíblia fala sobre os caminhos que são bons aos olhos dos homens. Eles acabam levando à estrada da morte. E eu fui ao vale, O fundo do poço, né? eu conheci o vale, gente. Eu conheci o vale. E nessa época eu me lembro que, por instintos, eu comecei a me relacionar com outros presidiários para me poder achar ali um meio de proteção. Porque, pô, vou me conectar com um cara aqui, vou fazer aliança com ele, se alguém mexer com a gente tá aqui junto, a gente vai pra dentro junto. E eu não sabia como é que era o sistema, né? E aí eu comecei a fazer aliança com um, comecei a fazer aliança com outro, comecei a fazer aliança com outro. Quando eu fui ver todo mundo lá que estava apreendido comigo, eu tinha criado laços com eles, pensando que de alguma forma eles poderiam me proteger. E aí, o que aconteceu comigo? Eu, sozinho, fui para uma cela onde todos os outros foram de grupo, de 3 e de 5 pessoas. Todas as alianças que eu fiz, elas se romperam naquele momento. E meu nome ser Victor, né? É um dos últimos da ordem alfabética, a primeira letra do meu nome. E aí, por conta disso, eu fui para a última cela sozinho. E aquele foi os 5 minutos mais demorados da minha vida. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu tô indo para um lugar tão perigoso sozinho? Fiz aliança com o pessoal aqui, o pessoal, todo mundo indo de aliança para uma série para outra, e eu tô sozinho para um lugar muito perigoso, irmão. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? E eu fui andando assim, foram os 5 minutos mais demorados da minha vida. E aí, quando eu cheguei lá na cela, um rapaz lá tentou tomar minhas coisas, né? E aí eu tive que me posicionar, e assim, foi muito difícil para mim. Não sei se vocês sabem, mas o ambiente de um presídio, ele é muito pesado. Você faz ali suas necessidades na frente das pessoas, é uma coisa bem... Nossa, É uma coisa assim, ali é o fundo do poço mesmo. você fica vulnerável, né? Ali você fica vulnerável. E aí eu lembro que no final do dia, eu não sabia. No final do dia teve um culto lá na cela. A única cela que eu fui parar, a cela 10, era a única cela que tinha culto no pátio. As outras celas tudo era o terror, irmão. Todas as celas era briga, era morte, um monte de coisa ruim, irmão. Lá na minha cela tinha culto, irmão. A única cela que tinha culto, pô. Foi a cela que eu fui sozinho, irmão. Se não é Deus, é quem? E aí lá Deus começou a falar comigo, irmão. Deus começou a falar comigo lá de uma forma fervorosa. E os cultos lá não eram normais. Eram homens que buscavam a Deus
que estavam presos e eles buscavam redenção. Lá eles não envolvia dinheiro, não envolvia fama, não envolvia mulher, não envolvia nada, irmão. Era você e Deus. E os louvores, os caras vinham chamando na palma da mão, irmão, louvor, hino. Era a coisa mais linda do mundo. Parecia que os anjos estavam lá cantando pro Senhor, irmão. Em um lugar mais escuro do mundo, irmão. Você nem imaginava, né? Um lugar onde ninguém dá nada, irmão. Onde só tem gente ruim, irmão. Onde só tem gente que matou, que roubou, que estrupou. Deus estava lá, irmão. Porque Deus também quer essas pessoas. Jesus veio pelos pecadores. Sim. Ele não veio por quem acha que é perfeito, que tá bem de vida. Não, ele veio pelos pecadores. Tem uma palavra na Bíblia que fala que ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Pois é. Acredita nisso? E eu aprendi uma coisa muito importante que eu vou levar pro resto da minha vida. Todas as pessoas têm um lado bom e têm um lado ruim. Sim. Não importa se a pessoa já matou, se ela já roubou, se ela já estrupou. Ela tem a essência de um lado bom dentro dela. Igual aquela música fala aí. Tanto morre um sábio como morre um louco, de herói a bandido, todo mundo tem um pouco. Irmão, todo mundo tem um pouco, não importa. E o mais engraçado disso tudo, só para dar uma evoluída, né, é que Deus, mesmo sabendo o nosso pior lado, Ele nos amou e Ele nos escolheu. Né? Porque todo ser humano é como você está falando, bichinho, ele tem um lado ruim, ele tem um lado bom, e Deus, Ele nos ama, porque Ele ama o estuprador, Ele ama o assassino. Como Deus ele pode ser perfeito assim, né? E nos amar em meio aos nossos piores posicionamentos na vida, sempre teremos um Deus que nos ama. Sempre teremos um Deus que nos ama. Então foi esse Deus que você conheceu lá na prisão, né, Vitinho? Isso. Um Deus que ama para o pecador, independente do seu pecado, e que estava ali, porque a glória dele, independente dos erros ali, se firmava naquele lugar. Sim. E a palavra de Deus fala exatamente isso, né? A glória de Deus ela resplandece sobre toda a criação. Então, assim, tem lugares que nego não vai dar nada. Então, eu tenho uma mensagem para você que tem um pecado, que fez algo de errado na vida, não importa o que você fez. Deus te perdoa e ele joga teus pecados no mar do esquecimento. E busque a ele de todo o coração. E com certeza ele te mostrará o caminho. E continuando, irmão. E aí entra, Vitinho, dos amigos que Deus te colocou lá. Porque lá você teve amigos de Deus. Independente do pecado deles. Qual foram os amigos lá que te aproximaram de Cristo? Porque você me falou que lá dentro tinha um pastor. Inclusive, lá teve um pastor que eu conheci lá dentro, que era o meu pastor, né? Que era o pastor que pregava lá dentro. Eu conheci ele no primeiro dia. Ele me acolheu e todas as dúvidas que eu tinha na minha cabeça do que estava acontecendo comigo, do que Deus tinha para mim, ele vinha me falando. Eu comecei a mandar uma pergunta para Deus e Deus respondesse através da boca dele. Ali era profeta, irmão. Ali ele não estava ali pelo dinheiro, não era pela fama, não era por nada, irmão. Aquele cara ali era usado, porque ele estava lá dentro, num presídio, levando a palavra de Deus, irmão. E a metade da cela era convertida. Deus tem um propósito na vida daquele cara. Inclusive, eu estava lembrando dele esses dias, porque imagina José, né? José ficou preso por 10 anos. Será que esse cara não ficou 10 anos pregando na cadeia, irmão? Sabe uma coisa que ficou na minha cabeça? Será que José ficou fazendo o que na cadeia? Porque não é possível, irmão. Ele ficou levando a palavra de Deus, irmão, para os presidiários, irmãos. Deus levou ele lá para dentro, lá, para levar a palavra do Senhor para aqueles caras. Igual levou aquele cara lá para levar a palavra de Deus para mim. E hoje está florescendo a palavra de Deus. A palavra que aquele homem liberou sobre a minha vida está resplandecendo sobre a minha vida hoje. Amém, velho. E aí, eu fiquei preso durante 7 dias. 7 dias, o tempo dilatou-se e pareceu como é que se fosse 7 anos. E nesse período, eu vi o mundo espiritual se mover lá dentro. Eu vi anjos e demônios incorporarem no corpo dos presidiários enquanto eles dormiam, porque eu não conseguia dormir. Eu ficava a noite toda acordado. E aí eu vi o mover espiritual ali mais ou menos às 3 horas da manhã. Isso que o pessoal prega aqui às 3 horas da manhã, o mundo espiritual sabe. Isso é verdade. Eu enxerguei isso lá dentro. E como é que eram essas visões? Então, os demônios começavam a rosnar. Os meninos dormindo, eles começavam a rosnar. Muito rosnação. E os anjos também se manifestavam. Começavam a dar glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! E outros rosnando. E teve uma hora que teve um menino que estava sentado assim no alto, porque no presídio eles colocam um monte de colocam um monte de beliche, colocam tipo uns panos, né? Eles fazem tipo umas redes. Aí faz um monte de rede assim, irmão. Parece que é teia de aranha, assim. Um monte de gente dormindo lá em cima, porque não dá pra dormir todo mundo embaixo. E é mó loucura, velho. Tipo, é coisa de filme mesmo. E aí tinha um rapaz que tava dormindo lá na rede, que eu conversando com um pastor, ele se levantou e começou a olhar pra mim com os olhos brancos, irmão. Começou a olhar pra mim com os olhos brancos, assim. Eu olhei pra ele assim, era o diabo me olhando, irmão, aquele dia. Me encarando. Eu encarei ele assim, o pastor falou, não, fica de boa, fica de boa. E o que Aí você eu parei de sentiu nessa olhar, hora? né? Irmão, aquele jeito, pá, arrepiado, pô.
Eu vi o mundo espiritual se mover ali com os meus olhos, né? Tipo, lá não tinha como nego ficar de teatro. Não envolvia nada, irmão. Ali era a presença de Deus e ali a guerra espiritual entre os anjos e os anjos e os demônios. Por isso que eu acredito muito nisso, porque eu enxerguei, pô. Entendeu? E aí, a partir daquele momento, eu passei a acreditar no mundo espiritual. E aí, no 6º dia, eu tive uma experiência muito poderosa. Quando eu acordei, um rapaz que estava do meu lado falou bem assim: Ué, mano, você levantou mais cedo, com os olhos fechados, colocou as mãos sobre a cabeça do rapaz que estava dormindo ao seu lado e declarou: O sangue de Jesus Cristo tem poder. E aí ele perguntou: o que foi? Eu peguei e coloquei as mãos sobre a cabeça dele também e falei: O sangue de Jesus Cristo tem poder. E voltei a dormir. E quando ele me falou isso, pô, quando eu levantei e ele me falou isso, eu ainda estava sonolento, pô, mas dentro da minha consciência, pô, veio um profundo conhecimento do que estava acontecendo. E eu consegui entender como é que fosse uma voz falando para mim assim: ó, você está sendo chamado por Deus. E ali naquele momento eu fui consagrado pelo próprio Jesus, irmão. Aleluia. Ali o Espírito Santo ele começou a derramar sobre mim ali o óleo. E naquele dia eu preguei na minha cela. Uau. Foi a primeira pregação que eu já estava lendo a Bíblia já durante os 6 dias, né? Eu acordei no 7º e preguei na minha cela. Depois do culto, quando terminou tudo, eu fiz uma oração ao Senhor. Todos os dias anteriores eu pedi o que a Deus? Não, pai, me tira desse lugar, por favor. Me tira desse lugar, por favor. E não. No 7º dia, irmão, eu falei bem assim: Senhor, que seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Que se for para mim ficar aqui 6 meses aprendendo da tua palavra, me alimentando da tua palavra, que seja. Eu tomei essa decisão do fundo do meu coração, irmão. E aí, quando eu terminei essa oração, apareceu lá um policial chamando meu nome: Victor Freire da Silva, saiu o seu alvará de soltura. E aí eu fui solto, irmão. A partir daquele momento, eu sabia que Deus tinha algo para mim e que eu tinha um chamado na minha vida. E lá dentro, e aí foi onde nasceu o livro. Reflexão Interior. Uau. A Jornada do Propósito. Porque quando eu estava lá dentro, foi o momento que eu consegui olhar para mim mesmo, refletir sobre os meus erros, sobre as minhas falhas, entender quem sou eu, aonde eu estava e para onde que eu tinha que ir. Amém. Glória a Deus. Não. Te deu um destino. Uau. Ali eu tive um destino, irmão. E aí começou a minha jornada em Cristo, foi lá. Porque até então meus olhos eram fechados, lá meus olhos se abriram. E uma espécie de poder tomou de conta do meu ser, daquele momento que até hoje Juliana fala: velho, você é muito corajoso, você é muito forte. E foi naquele momento, irmão, que nasceu a chama da presença de Deus na minha vida. Glória a Deus. Se acendeu. O Foi. engraçado é quando o Gabriel ele fala a palavra destino. Deus te deu um destino dentro da cadeia. Foi. Que loucura! As coisas de Que Deus. loucura, é para os fortes. Porque quando a gente vira cristão, o que o povo hoje está buscando? Prosperidade, vida boa, fama, Verdade. altar, visibilidade. Deus nos proporciona isso. A palavra do Senhor nos proporciona luxo. Só que olha onde está o verdadeiro evangelho. Deus te deu um destino permitindo que você fosse preso. Será que se ele tivesse te colocado numa mesa abundantemente, você estaria aqui hoje pregando e divulgando o seu livro, meu irmão? Com certeza não. Deus, ele é fiel e ele nos prepara através da dor, senão somos mimados. Deus quer verdadeiros guerreiros pro reino dele. Não menininho mimado. Verdadeiros adoradores. Ele quer guerreiros sem mimimi. Deus fala assim na Bíblia, mano: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Irmão, tá decretado, velho. Tá decretado. É isso. Meu irmão, quando você tava ali na cadeia, passando por tudo aquilo, e você chamou o nome do Salvador, do Criador, meu irmão, você tinha dúvidas do que Deus ia fazer na tua vida. Rapaz, eu não tinha não, irmão. Quando eu tava ali, quando eu saí dali, eu já sabia já, irmão, que Deus tinha algo pra mim, mano. Mano, foi tipo assim, foi uma conexão com Deus muito forte, mano. Parece que eu grudei assim nele, assim, ele grudou em mim. Foi tipo, foi uma presença assim muito forte que eu senti lá dentro. No entanto, que eu falo no meu livro que quando eu pisei meus pés fora do presídio, eu senti a pressão assim, do mundo, irmão. A energia espiritual do mundo, pô. Eu senti isso, velho. Porque lá dentro eu tava minha energia espiritual, tipo, eu tava conectado com Deus, assim, entrelaçado com ele. Eu tava sentindo muito forte Deus na minha vida. E aí, quando eu saí de lá, eu senti a opressão, assim, do mundo, assim, a energia espiritual do mundo, assim, me impressionando como se eu estivesse como se eu estivesse no fundo do mar, assim, irmão. Tipo, a pressão, sabe? Eu senti essa pressão, assim, do mundo, tipo, ao meu redor, irmão. E aí eu tive essa percepção de que o mundo, ele nos pressiona, assim, e assim, velho. Ele vai te consumindo, cara, tirando tuas forças. Por quê? Por causa que ele não quer deixar você chegar onde que o destino que Deus... Já preparou. Exatamente. E o mais incrível que o Victor falou aqui foi o quê? Eu me conectei com Deus num ambiente totalmente improvável, dentro de uma cela. Lá eu me senti guardado e protegido. Quando eu fui liberto, eu senti uma opressão. Isso é precioso, meu irmão.
Em um É lugar verdade. totalmente improvável, você se conectou com o Senhor. É o lugar? Não é. Não é o lugar que te afasta de Deus. Não é. Num lugar totalmente improvável, foi o lugar que te conectou. Quando você foi para o mundo, ó, tô livre, você sentiu a opressão. Isso é algo poderoso. Fala um pouco sobre isso. Tá falado já, eu vou deixar aqui. Sim. E aí, esse livro, ele nasceu dessa percepção de que a gente deve olhar para dentro de nós mesmos e aí a gente vai encontrar aquilo que nos falta. O vazio que precisa ser preenchido dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, ele está direcionado quando a gente tem as reflexões dos nossos erros, das nossas falhas, de como a gente deve melhorar e da conexão com o Criador. Uau. É daí que nasce a jornada do seu propósito. Uau. E eu tenho uma palavra para dar para você que está aí do outro lado. Às vezes, muitas das vezes, as coisas de Deus, elas estão bem aqui. A gente está aqui e as coisas de Deus, elas estão bem aqui. Para a gente, desse ponto A até o ponto B, para a gente chegar aqui, basta a gente esperar, aquietai-vos na presença do Senhor e caminharmos na presença dele, trabalhar estrategicamente e seguirmos em frente. Mas o que acontece? As nossas emoções, as nossas carências, as nossas dificuldades, a nossa falta de coragem nos impede de avançar. Às vezes você sonha em ter um relacionamento, um casamento. E o que você está fazendo para poder alcançar o que Deus tem para você? O que você está fazendo? Você está esperando em Deus? Ou você está ficando com uma pessoa ali, está ficando com outra pessoa ali, está tendo relacionamento sexual com um ali, com outro ali? Porque isso só vai atrasar ali os planos de Deus para sua vida. E tem pessoas que nunca vão alcançar a terra prometida, igual aconteceu com aquela geração de Moisés. É verdade. Eles nunca alcançaram a terra prometida por quê? Por conta das emoções, por conta da falta de coragem, por conta da carência. Até quando vamos sujeitarmos a não vivermos o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nossas vidas? É verdade. Porque Ele tem o melhor. E tá bem aqui, tá na nossa frente, só basta caminhar. Deus, ele não é um Deus que mente, ele tem promessas para a vida de cada um de nós. Ele colocou um chamado sobre a vida de cada um de nós. E o que nos impede hoje de alcançarmos esse lugar? Controle suas emoções. Se você quer ter um casamento alegre no Senhor, espere com paciência. Espere com paciência no Senhor. Tenha relacionamento sexual só depois do casamento. Eu, particularmente, tomei essa decisão para mim na minha vida. Eu só vou ter relacionamento sexual depois do casamento. E essa é a trajetória certa, porque a minha vida toda eu fiz do jeito errado. Me relacionei com um, me relacionei com outro. E eu sempre fui tomando decisões erradas e só foi atrasando o que Deus tinha para minha vida. Quando eu era menino, Exato. eu agia como menino. Exatamente. Então precisamos nos tornar, né, homens, Homens. mesmo jovens. Isso que você está falando, Vitinho, fala muito sobre posicionamento. Então fala um pouco sobre o seu posicionamento. A partir de quando, né, houve esse posicionamento de um homem cristão que decidiu pagar um preço pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo teu futuro? A partir do momento que eu consegui compreender que para me poder chegar aonde eu queria e entrar nos trilhos do destino que Deus tinha para minha vida, eu entendi, eu compreendi que eu precisava pagar um preço para isso e exatamente fazer o plantio do que eu devo fazer. Quer ter um casamento próspero no Senhor? Espera. Espera. Vai chegar. Uma hora vai chegar. Quem espera no Senhor, se Deus é fiel com quem não é fiel com ele, imagine para quem é fiel com ele, irmão. O que Davi, as últimas palavras de Davi para Salomão, ele fala? Justamente sobre isso, Ju. Ele fala bem assim, ó, siga os caminhos do Senhor e seja homem. O que ele está falando com isso? Seja homem. Seja um homem de valor, irmão. Seja um homem de verdade. Não sai ficando com uma menina aqui e outra ali, não. Entendeu? Quer ter uma vida próspera na empresa? Tem que estudar, meu amigo. Tem que estudar sobre empreendedorismo, tem que estudar sobre marketing digital, sobre tráfego pago, tem que entender sobre vendas. É assim que você vai prosperar na sua vida financeira. Quer prosperar na família? Trate bem o seu irmão. Dê a ele presentes, ame seu irmão, ele vai te amar de volta. A gente tem que aprender a dar antes de receber. Na vida é assim, a vida, você tem que dar, a vida é injusta. Você tem que dar para depois receber. E não é garantia que você vai receber. Mas você vai estar dando. Mas você vai estar dando no Senhor. É isso. Entendeu? É questão de dar sem precisar de nada em troca, sem querer nada em troca. É genuíno, é altruísta. É essa a questão. E na minha trajetória, ali, assim como Pedro, depois que Jesus ele morre, Pedro, o que acontece com Pedro? Ele volta para praticar as mesmas coisas que ele praticava antes de Jesus. Quando Jesus vai ao encontro dele, ele estava fazendo o quê? Pescando peixe. E aí, muitas das vezes, a gente tem um encontro com Deus, e depois desse encontro, as coisas voltam a ficar normal. Fica normal. E aí, aconteceu isso comigo. Eu voltei a praticar as mesmas coisas que eu fazia antes de ter o um encontro com Deus. Só que eu sabia dentro de mim
que eu precisava tomar uma decisão, irmão. Que aquilo ali não era pra mim, irmão. Eu comecei a trabalhar na noite, eu prosperei financeiramente, eu evoluí como pessoa. Eu acredito que foi uma fase da minha vida onde eu aprendi muito. Tudo na vida a gente tem que aprender a pegar tudo que é de bom, guardar no nosso coração. O que é ruim, a gente peneira e joga fora. Eu levo muito isso pra minha vida. Então, todos os lugares em que eu passei, eu peguei tudo que era de bom, guardei dentro do meu coração, peneirei o que era ruim e joguei fora. E aí, durante a noite, trabalhando na noitada, né, eu trabalhei por 4 anos ali em eventos. A partir de um momento, eu não consegui mais ficar mais bebendo, continuar fumando. E aí eu tomei esse posicionamento de, não, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer isso por quê? Porque eu tive um encontro com Deus, sei que Deus tem algo pra mim e não é mais pra me praticar essas coisas. Coloquei isso no meu coração, irmão. Fiquei 2 anos sem beber e sem fumar. E aí eu fiquei esses 2 anos levando a palavra de Deus pra todo mundo na noite, irmão. Ia pra noite pra trabalhar e levava a palavra de Deus pra todo mundo, pô. Massa. E aí foi nesse momento que começou o meu posicionamento, a minha frequência ali com Deus. Foi esse momento, pô. Até que, através de muitas orações, né, de muito entrega ao Senhor, o mover espiritual foi acontecendo, até me trazer a este ponto. E aí eu tive que abandonar pessoas que eu amava, tive que abdicar da minha empresa, do meu negócio, assumir um prejuízo financeiro, sem saber o que iria vir pela frente. Eu dei um passo de fé, eu saí do barco, e Deus, ele tem colocado sobre as águas o peso para me pisar, irmão. Amém. E sabe qual é o massa disso, mano? É porque a gente acha que a gente tá vivendo melhor, mano. Igual você falou ali. Você tava com a mulher massa, você tava com a empresa massa, você tava com o dinheiro no bolso, Dinheiro no bolso, carro bom. né? Só que eu não era ali, não tava, tipo assim, não sei, eu tava bem, só que por dentro eu tava mal. Tipo, não é isso aqui que Deus tem pra mim. Dentro do meu coração eu tinha isso. Eu tinha medo, inclusive, de acontecer, entendeu, irmão? Porque Deus tá te separando É. do trigo do joio. É verdade. Como é que você tá indo pro caminho do sonho e você bebendo bebida? Narguilé, tanto de mal como fiz. Eu vendia 1.200 narguilé por mês, pô. Era muito, mano. Vendia narguilé demais, entendeu, irmão? E assim, Quantas famílias você tava destruindo? Quantas Era famílias? aquilo que Deus Exatamente. que você pediu dentro lá da cadeia. Uau. Exatamente. Então, mano, o que eu quero dizer é que na Terra, a gente, quando escolhe seguir esse destino, quando a gente tem essa visão, né, que eu acredito ser sobrenatural, né, eu acredito assim, nós precisamos acessar o melhor de Deus, né? Então, conforme está nesse livro, eu nem li, ainda nem foi lançado, mas eu acredito que aqui dentro você vai mostrar caminhos, né? Você vai facilitar a informação para que a pessoa encontre esse destino que você encontrou lá na cadeia. Exatamente. E aí eu quero que você fale aí desse livro, eu quero que você finalize, né, dizendo aí desse posicionamento que você teve que tomar, dessa virada de chave. Como é que foi essa virada de chave? O que te levou a isso? Qual foi os pensamentos? Tem um versículo na Bíblia que fala assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E eu aprendi a perder em Cristo. Eu fui preso, eu perdi minha liberdade. Logo em seguida eu perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi a minha empresa, perdi ganhos financeiros e eu aprendi a perder. Quando eu aprendi a perder para poder ganhar em Cristo, eu tive a compreensão de que outras pessoas precisavam entender isso. E lá naquele presídio, lá na minha cela, a cela 10, a única cela que tinha culto, nasceu a reflexão interior. Aqui nesse livro, eu te mostro como eu consegui olhar para dentro de mim, olhar as minhas falhas, olhar os meus erros e encontrar um caminho para escrever um novo futuro. E ler esse livro com o coração aberto, porque basta a gente olhar para dentro de nós mesmos para encontrarmos o que falta. E a reflexão interior, ela vai nos levar para uma intimidade muito maior com o nosso Criador, o nosso Deus. Amém. Uau. Aí Amém. leu uma passagem dele, ô Vitor. Leu uma passagem dele aqui. Deixa eu só dar uma introdução, que aí tu já procura aí, já vai procurando. Fecha o livro e abre uma. Deixa tu achar aí que eu vou fazer tu mencionar. É um homem de fé. Não é o que você quer não, meu brother. Pronto. Aí, ó. Pronto, vai. Vamos lá, mano. Diante de tudo isso que tu me contou, mano, eu sempre gostei de muitos bichos, mano. Animal mesmo. E um deles eu me identifico muito, mano, que é o leão, velho. Por quê? Existe uma curiosidade no leão, mano, que poucas pessoas sabem. Mano. O leão, ele, como bem conhecido, ele é o rei da selva, mano. Alimento ele tem toda hora, ele mata, mano. O instinto dele é esse. Dominador. Só que o leão possui uma fraqueza, mano. E é diante dessa fraqueza que ele tem o reconhecimento, essa mudança de mente, a virada de chave, onde ele se curva, mano.
só vai ver o leão se curvando essa única vez, mano. E ele curva diante do quê? Da água, mano. Sabe por quê? Comida ele busca. Agora a água, irmão, se faltar, acabou a vida pra ele, mano. Pode até durar algumas horas, dias, mas ele vai morrer. O que eu quero dizer com isso? Eu só usei essa fala toda pra dizer que é na fonte, mano, que a gente tem a restauração divina, mano. É na fonte que a gente vai ser abastecido. E aí eu quero que você traga essa palavra dentro do seu livro, mano. Essa palavra que vem para edificar, mano. Que vem para testemunhar. Não só na sua vida, mas na vida de todos esses que estão assistindo, mano. Amém, irmão. E é justamente essa palavra que abriu aqui. E esse é o foco central do que Deus me entregou, do sonho que eu tenho para minha vida. É que todas as pessoas, elas encontrem os sonhos que Deus tem para a vida delas. E para a gente poder encontrar esses sonhos, a gente tem que encontrar o nosso propósito. Amém. E a essência de um propósito divino é justamente essa palavra aqui. Em Atos 20:35. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Glória a Deus. Uau! Faz sentido! Olá, meus irmãos! Se essa mensagem fez sentido para você, se acha que essa palavra vai ajudar outras pessoas, eu te desafio a compartilhar com 10 amigos ou familiares, a curtir e a comentar, porque assim essa mensagem vai alcançar mais pessoas e você vai estar contribuindo com a obra do Senhor. E também, é claro, vai me incentivar a continuar com esse trabalho, porque todo o dinheiro arrecadado desse livro será doado para crianças em situação de vulnerabilidade para a obra do Senhor, porque eu encontrei o meu propósito e eu quero te ajudar a encontrar o seu. Estarei deixando o link do livro na descrição abaixo.